Boa tarde a todos. Excelentíssimo deputado Gilmar Tato, cumprimento todos da mesa. Cumprimentando o deputado estadual Renato Machado e o vereador Radeste da minha cidade. Cumprimento todos os deputados, senadores, vereadores, prefeitos e o público em geral. E a gente está debatendo aqui gratuidade integral universal do transporte público. Obviamente todos sabem que dispõe lá na emenda constitucional 2015, dizendo que o direito ao transporte de tarifa zero é um direito social, assim como saúde, educação, moradia, segurança. Eu acho que isso tinha que estar na balança inicial de todos os gestores dos nossos mais de 5.500 municípios do nosso país. Isso sim é a nossa prioridade. Isso sim afeta o nosso povo. Isso sim desenvolve uma cidade. E aí depois a gente olharia para outras tantas coisas importantes que não são mais importantes que esses direitos coletivos. E aí, assim, a gente vai trazer aqui à tona, alguns já estiveram comigo em outros momentos, sabem de qual pé salteado, alguns dados de Maricá. E é bom, logo de início, refutar que Maricá aplicou o tarifa zero desde 2014. Não começou ontem nem anteontem. Já está há 11 anos. Maricá cresce a mais 10% ao ano. Só que lá em 2014, Maricá decidiu, através de uma decisão política, que para nós é o cerne de tudo, é de você olhar para o seu povo e decidir. Isso é um direito. Eu vou implementar o direito, o transporte tarifa zero para todos. E isso vai ser um direito fundamental e essencial no governo de um município ou de uma cidade. E aí, lá em 2014, assim como mais das nossas 137, 170 cidades que aplicaram, cada cidade tem uma possibilidade orçamentária, com muitos, poucos, muito poucos ou ínfimos. Mas não podemos tirar à tona de que isso é direito da nossa população, é direito dos nossos cidadãos. Isso sim muda a vida das pessoas de no mínimo 20% a 30% do salário de um pai de família, de uma mãe de família. E isso impacta sim no desenvolvimento de uma cidade. Então, são por esses direitos que a gente tem que lutar para fazer a devida implementação. Tira do orçamento do município, tantas outras coisas que não afetam o nosso direito coletivo maior, que é o direito à sobrevivência, direito a uma moradia digna, direito a você chegar num aparato de saúde, chegar no aparato educacional, chegar no aparato cultural. Então isso sim muda a vida das pessoas e muda a vida de uma cidade. A gente vai trazer um pouco aqui rapidamente alguns impactos que eu acho que é importante, porque quando a gente discute aqui, deputado, e obviamente Vossa Excelência é um defensor e um estudante nato nessa questão, a gente precisa às vezes levar isso para os nossos prefeitos, para os nossos vereadores, para os nossos deputados também, que o impacto disso não é só deixar de cobrar uma tarifa. Isso sim vai dar dignidade e cidadania para nossas pessoas, para os nossos munícipes. Só tentar passar aqui, eu vou passar só alguns slides por conta, obviamente, do tempo, pessoal. Ver se eu consigo. Maricá, então, começou... Foi não? Tá, a gente sabe de qual um pouquinho. Maricá começou em 2014, Até hoje, o sistema não se estagnou. O município aumenta a demanda de ônibus, aumenta a demanda de linhas. Maricá, obviamente, cresce mais 10% ao ano. Novos bairros, novas comunidades aparecem. Pode passar, por favor? Pode passar. Esse é o gráfico importante que, desde o início até hoje, crescimento de demanda, crescimento de ônibus. Esse é o gráfico que não cai.
Isso, obviamente, se o município quiser pensar num transporte digno e efetivo para as pessoas. Pode passar? Show. Tá ótimo. Foi. Esses são os valores que iam para o bolso de um empresário que faltava um pouco de transparência, né? E hoje esses dados são transparentes. No último ano de 2024, mais de 209 milhões estão sendo aplicados dentro da cidade de Maricá. E vamos falar logo uma palavra. Isso não são gastos, tá, pessoal? Isso são investimentos, são direitos do cidadão que são investidos para as pessoas, para a economia e para a nossa cidade. Esse é o rombo nas contas públicas que o transporte, do direito de transporte tarifa zero, impõe na cidade. Menos de 2% do orçamento anual do município. Será que 2% do orçamento de um município é muito para você levar esse direito para todas as pessoas, transformar a vida das pessoas e desenvolver mais a sua cidade? Não é só de Maricá, não, tá? Hoje, Bicalho citou, mais de 170 cidades, em dados, mais de 140 cidades investem de 1 a 5% do orçamento do município para levar o transporte de tarifa zero. Esse também é outro impacto. Quantidade de empresas na cidade ao longo desses 11 anos. Arrecadação de SS ao longo de 11 anos. População da cidade ao longo desse tempo. Eu vou passar um pouquinho, vou voltar depois. Maior acesso às unidades de saúde na cidade. Então, quem quiser fazer um atendimento semanal no hospital, não vai. Não vai. Se tiver dinheiro, não vai. Isso é um direito do transporte que, obviamente, impacta positivamente na vida das pessoas. Leva seus filhos para as escolas, tem acesso à cultura, a cinema, à praia, melhora o seu local de vida, acessa todos os locais das cidades e dos municípios. E, obviamente, no plano de mobilidade, muita gente tem esse conhecimento, obviamente, a grande maioria, se não todas as cidades, o percentual de carros passa a 40%. E o percentual de ônibus usado pela população não chega a 20%. E a gente pode ver que Maricá, esses percentuais são inversos. Porque, obviamente, você incentiva o transporte público, transporte coletivo, transporte de massa, transporte de tarifa zero para todas as pessoas. E essa é a resposta da população ao longo desses 11 anos na nossa cidade. Então, você implementa, independentemente, e aí o deputado Gilmar Tato falou aqui do país Luxemburgo, com 700 mil habitantes, chegando a 1 milhão de habitantes. A cidade de Belgrado, na Sérvia, com 1 milhão e 700, podendo chegar a 2 milhões de habitantes. São cidades que implementaram o tarifa zero. E acho que nós podemos fazer a diferença. A gente tem passou já a oportunidade da gente levar para os nossos mais de 5.500 municípios e olhar para o nosso povo e dizer: eu não vou pensar em outra coisa, eu não vou pensar no interesse de A ou B. Ninguém quer deixar o interesse de A ou B para fora, não. Agora, vamos priorizar o interesse da pessoa que vive na nossa cidade e no nosso município. Parabenizar mais uma vez a audiência pública, ao trabalho do deputado Gilmar Tato e de tantos outros, e que sim, a gente entende que, Maricá entende que investir no transporte público de tarifa zero de qualidade muda a vida das pessoas e muda a vida da cidade. Obrigado a todos. Obrigado, Celso Haddad.